Onde será que de fato está o problema da Blaze e de outros tantos cassinos e golpes que o brasileiro vive caindo e acaba ficando cada vez mais pobre em virtude desses golpes e de pessoas mal intencionadas? Será que o problema está na natureza do brasileiro ou ele reside também nas leis, na legislação que o Brasil tem vigente atualmente? O fato é que os cassinos eles são legais, eles são legalizados em algumas partes do mundo, como por exemplo Las Vegas, que é nada mais, nada menos do que a casa dos cassinos, e lá existem uma série de regras que aquelas instituições, aquelas empresas devem seguir para que essas atividades de apostas ocorram, né? Então, para permitir que as pessoas tenham a segurança delas ao fazer essas apostas e para permitir que o dono do cassino faça o seu lucro como toda empresa deve fazer. Mas o problema é que no Brasil sempre esse tipo de atividade foi proibida ou foi jogada para marginalização, como é o caso clássico do jogo do bicho, que, você queira ou não, apesar de ser ilegal, acontece no Brasil de forma escancarada. É muito fácil você encontrar locais que estão acontecendo, que tem esses jogos do bicho, mas quando você vai ler na lei, é proibido. Na verdade, qualquer tipo de aposta ou concurso de sorte, como a gente costuma falar, só pode acontecer com autorização expressa da Caixa. Pensa aqui um pouquinho e você lembra que, na verdade, a Mega Sena ou a Telecena, existem diversas apostas, diversos concursos de apostas no Brasil, mas todos eles são vinculados, são homologados e autorizados pela Caixa. Mas esse processo de legalização dessas apostas é muito difícil, é muito custoso e não permite qualquer tipo de aposta. Na verdade, fica bem limitado a essas apostas que a gente já tem, como eu já mencionei, a Mega Sena, a Telecena e entre outros. E o grande problema aqui é que, justamente por não ter uma legislação que digamos assim, que autorize essas atividades, é que pessoas conseguem abrir empresas em outros países. Hoje em dia, com a internet, funciona assim. Você abre essa empresa lá em outro país e aí você direciona o site dessa empresa, o site onde vai ocorrer essas apostas, aqui para o Brasil. E não tem muita coisa que o poder público possa fazer em relação a isso, se não bloquear o site. Mas aí pensa, você vai bloquear um site hoje, amanhã eles alteram o nome do site, eles alteram o endereço do site e passam todo aquele sistema. E aí toda essa empresa passa a operar em um novo domínio. Para você que não sabe o que é domínio, é basicamente o nome do site. Quando você vai digitar lá www.facebook.com.br, esse nome, facebook.com.br, é o domínio do site. Mas você consegue transferir todo o Facebook para um novo domínio com poucos cliques. Quem mexe aí com loja virtual, quem tem alguma experiência com criação de sites, sabe do que eu estou falando e sabe que é realmente muito fácil. Então, digamos que a Polícia Federal bloqueie um determinado domínio da Blaze aqui no Brasil. Em questão de horas, eles podem ter um novo domínio, transferir todo o sistema deles e começar a operar, continuar operando da forma como sempre aconteceu. E aí mora o problema. O Brasil e nenhum país do mundo, para ser bem sincero, consegue impedir essas atividades de acontecerem. O mais correto seria se a gente legalizasse e regulamentasse para que essas empresas, as sérias, as que querem fazer o dinheiro, mas também querem operar, digamos assim, as claras e permitir que as pessoas façam saques como deve ser, elas tenham a oportunidade e o espaço para que elas abram e funcionem corretamente como deve ser aqui no Brasil. Então pensa aí comigo, você é um empreendedor, você é um empresário, quer começar a atuar no ramo do cassino. No Brasil hoje você não tem segurança jurídica, você não tem nem espaço legal para operar. O que você faz? Você abre uma empresa fora do Brasil e começa a operar no Brasil de longe, de outro país. A Receita Federal não consegue proibir você de exercer essa atividade e também, de quebra, ela não consegue te fiscalizar corretamente. Então pensa aí, como o cassino no Brasil ele não é permitido e ele vai operar já fora da lei, ele está livre para fugir de qualquer regulamentação do Brasil. Então ele está livre para cometer qualquer tipo de crime relacionado, inclusive aos que a gente viu na Blaze, como por exemplo, você faz o depósito, você ganha as apostas, mas você não consegue fazer o saque. E aí que a solução de você regulamentar entra como uma mão na roda para resolver dois problemas de uma vez só. Primeiro, você cria uma espécie de selo. O que isso quer dizer? As empresas que foram abertas aqui no Brasil, as empresas que estão operando dentro da lei aqui no Brasil, recebem um selo de homologação da Caixa Econômica, do governo, de validação daquela atividade para que a empresa passe a ter
E aí sim, essas empresas, esses cassinos regulamentados, possam ser seguramente utilizados, ou seja, a população vai ter a segurança na hora de utilizar. E, por outro lado, a gente consegue cobrar impostos desse pessoal, a gente consegue cobrar imposto dessa atividade e a gente consegue também fazer com que eles tenham um CNPJ, um endereço físico aqui, os bens deles estejam registrados aqui. E aí, quando acontecer um problema, se acontecer um problema, você, cidadão, que usa esse cassino, tá? E eu não recomendo que você se inscreva e comece a apostar em cassino algum, mas digamos que você queira mesmo assim fazer, aí você vai ter um CNPJ para processar. Pensa só, que coisa boa. Você vai poder, você está seguro, porque se acontecer alguma coisa, se a empresa não deixar você fazer seu saque, você entra na justiça e o juiz manda bloquear os bens dessa empresa, o juiz manda, enfim, manda a empresa devolver o seu dinheiro. Claro, se você conseguir comprovar que você tem esse dinheiro lá, que você tem direito a ter esse recurso financeiro, e o juiz manda isso acontecer, isso vai acontecer. Diferente da Blaze, que não está no Brasil, e nenhum juiz aqui no Brasil consegue mandar uma empresa que está em outro país fazer esse tipo de coisa, justamente porque não está registrado aqui no Brasil. Agora pensa aí, se fosse legal, se fosse regulamentado, a gente teria mais segurança e a gente impediria que muitos brasileiros perdessem dinheiro nessas casas de aposta ilegais e irregulares e que não são fiscalizadas pelo poder público. Beleza? Esse foi o recado de hoje. Pensa um pouquinho sobre isso, que pode ser uma saída para que a gente evite esse tipo de golpe acontecer aqui no Brasil, como vem acontecendo há muitos anos e sempre aconteceu e vai acontecer ainda muitas vezes, mas com a regulamentação e com a fiscalização do poder público a gente pode mitigar as perdas, diminuir as perdas e também evitar e cada vez mais conscientizar o brasileiro a não utilizar esse tipo de entretenimento. Beleza? Esse foi o recado de hoje. A gente se vê. Até mais.